26 de janeiro de 1700, 21 horas, horário do Pacífico. Um mega terremoto com uma magnitude estimada de 8,7 a 9,2 na escala Richter, que envolveu a placa tectônica de Juan de Fuca, que vai desde o centro da ilha de Vancouver até ao longo do sul da costa noroeste do Pacífico, chegando até o norte da Califórnia. A placa deslizou em média 20 metros ao longo de uma ruptura de falha, com cerca de mais de 1.000 quilômetros de comprimento. O terremoto causou um enorme tsunami, que atingiu a costa oeste da América do Norte e chegou até mesmo a atingir a costa do Japão, e ficou conhecido como o Terremoto de Cascadia de 1700. Esses tipos de eventos estão ligados à forma como as placas tectônicas da Terra se mexem, especialmente em áreas chamadas zonas de subducção. Uma dessas zonas, chamada Cascadia, que vai do sul do Canadá até o norte da Califórnia, que devido ao terremoto de Cascadia de 1700, ainda pode ser bem perigosa para a região do noroeste do Pacífico. Então, o que isso significa para as pessoas que moram por perto? E o que elas estão fazendo para se preparar para algo assim? Assista a esse vídeo para descobrir tudo. Zona de subducção de Cascadia. A zona de subducção de Cascadia é uma área geologicamente ativa na costa oeste, com potencial para gerar terremotos submarinos poderosos. Mas antes, o que é uma zona de subducção? Imagine duas placas gigantescas colidindo sob o oceano. Uma placa é forçada para baixo da outra em um processo chamado subducção. Cascadia é uma dessas zonas. É onde a placa Juan de Fuca está mergulhando sob a placa norte-americana. Essa zona se estende do norte da Califórnia até o sul da Colômbia Britânica. Essa distância é equivalente a aproximadamente 1.300 quilômetros, o mesmo que cerca de 13.000 campos de futebol americano enfileirados. Mas por que isso importa? As zonas de subducção são como pontos críticos para a atividade sísmica, causando terremotos submarinos. Esses eventos podem gerar tsunamis quando o fundo do mar se movimenta. Existem várias zonas de subducção ao redor do mundo, e uma das mais famosas é o Círculo de Fogo, que rodeia o Oceano Pacífico. Essa região é conhecida por seu alto nível de atividade sísmica. O que diferencia a zona de subducção de Cascadia é o seu potencial para um terremoto enorme, capaz de causar devastação generalizada. Cientistas alertam que a tensão está aumentando ao longo da zona de subducção de Cascadia, e quando liberada, poderia resultar em um mega terremoto como o que ocorreu em 1700. E os cientistas acreditam que esses terremotos tenham um intervalo de recorrência de séculos. Isso significa que podemos estar à beira de um dos desastres naturais mais mortais da história. Cientistas dizem que, se um grande terremoto atingir a região, as consequências podem ser inimagináveis. O tremor do solo danificaria prédios e colocaria as pessoas em perigo. Tsunamis gigantes poderiam inundar áreas costeiras devido ao terremoto no mar. A terra poderia mudar e haveria réplicas, que são tremores menores que acontecem depois do terremoto principal. Isso poderia causar grandes problemas para estruturas importantes, como estradas e pontes. Consertar tudo custaria muito dinheiro e levaria um longo tempo. A natureza também poderia ser afetada, com deslizamentos de terra e mudanças nos habitats dos animais. Para as pessoas, a situação poderia ser bem complicada, pelo fato de ter que deixar suas casas e descobrir como se manter seguro. Para se preparar, cientistas e comunidades estão trabalhando juntos. Estão tornando os edifícios mais resistentes, criando sistemas de alerta e planejando como ajudar as pessoas em caso de terremotos. Todo mundo está tentando estar preparado para que, se um grande terremoto acontecer, eles possam manter as pessoas seguras e fazer as coisas voltarem ao normal o mais rápido possível. Mas como ocorrem os terremotos? Vamos pegar o tremor do solo, por exemplo. É o resultado da liberação intensa de energia causada pelo movimento repentino das placas tectônicas. A placa Juan de Fuca, que está subduzindo sob a placa norte-americana, fica presa devido ao atrito. Quando a pressão supera esse atrito, ocorre uma liberação rápida de energia acumulada, resultando em ondas sísmicas que se propagam pela Terra. Essa energia sísmica faz com que o solo trema, e a intensidade do tremor pode variar em diferentes regiões. As áreas mais próximas do epicentro experimentam tremores mais fortes, enquanto outras mais distantes ainda podem sentir tremores significativos. A duração do tremor depende de fatores como o tamanho do terremoto e a distância da fonte. Para enfrentar esses riscos sísmicos, as comunidades estão tomando medidas para reduzir o impacto do tremor do solo. Estão garantindo que os edifícios sejam resistentes o suficiente para aguentar terremotos.
seguindo regras rígidas. Os sistemas de alerta precoce avisam as pessoas com antecedência, permitindo que elas se protejam e se mantenham seguras quando o tremor começar. As pessoas também estão aprendendo o que fazer durante um terremoto. Ao espalhar a palavra sobre segurança e incentivar todos a estarem preparados para emergências, as comunidades estão ajudando as pessoas a se sentirem mais preparadas. As pontes são projetadas para serem fortes, seguindo padrões específicos para terremotos, e os serviços de emergência também levam em conta a possibilidade de um desastre. Algumas pessoas também estão se planejando com antecedência. Estão identificando quais áreas correm mais risco, planejando as melhores maneiras para as pessoas chegarem a locais seguros e garantindo que os serviços de emergência estejam prontos para ajudar rapidamente. Comparação com a falha de San Andreas. Ao considerar o perigo potencial de um terremoto em Cascadia, é importante fazer comparações com eventos históricos, como o terremoto de 1994, ao longo da falha de San Andreas, no sul da Califórnia. Em 1994, um terremoto de magnitude 6.7 atingiu a região de Northridge, causando danos significativos. Resultou na morte de 57 pessoas e deixou mais de 8.700 feridas. O impacto foi substancial, com prédios desabados, infraestrutura danificada e interrupção generalizada da vida cotidiana dos moradores da região. Agora, olhando para a zona de subducção de Cascadia, existe o potencial para um terremoto muito maior. Os cientistas preveem que Cascadia possa sofrer um mega-terremoto com magnitude superior a 9.0. Essa magnitude é significativamente maior que o evento de San Andreas em 1994, indicando uma liberação de energia muito mais potente. O perigo não está apenas no terremoto em si, mas sim nos enormes tsunamis que o acompanham e que podem afetar as regiões costeiras. O terremoto de San Andreas de 1994, embora severo, não gerou tsunamis na escala que um evento em Cascadia poderia gerar. A combinação de tremor intenso do solo, tsunamis em potencial e o amplo alcance geográfico da zona de subducção de Cascadia amplia o impacto potencial, tornando-se um cenário mais formidável e desafiador para preparação e resposta. Evidências geológicas sugerem que esses terremotos significativos, como o terremoto de Cascadia, se repetiram pelo menos 7 vezes nos últimos 3.500 anos, indicando um intervalo recorrente de 400 a 600 anos. Um intervalo de espaço curto, mas não tão curto quanto você está do botão de se inscrever no canal e curtir, que a propósito, me ajuda bastante a trazer mais conteúdo de qualidade. Descoberta há apenas 50 anos. Isso é assustadoramente surpreendente, mas a zona de subducção de Cascadia só foi descoberta há cerca de 50 anos. Antes disso, ninguém sabia dessa falha geológica que poderia causar grandes problemas na costa oeste dos Estados Unidos. Mas como será que os cientistas descobriram isso? A falha de Cascadia é complicada porque, diferente de outros lugares que têm tremores frequentes, ela não causa terremotos pequenos o suficiente para a gente sentir. Cascadia ficou quietinha por muito tempo. Foi na década de 1970 que os cientistas a notaram, porque ela fica bem no Círculo de Fogo, que é um grupo de vulcões e falhas ao redor da placa do Oceano Pacífico. Eles começaram a se perguntar se Cascadia já tinha causado alguma encrenca no passado. Na década de 1980, cientistas descobriram uma floresta fantasma em Washington. Essa floresta inteira foi destruída de uma vez só por uma onda gigante de água do mar, lá por agosto de 1699 e maio de 1700. Registros do Japão contavam outra parte da história. Eles tiveram um tsunami misterioso em 27 de janeiro de 1700, que coincidia com a data do grande terremoto de Cascadia. Por volta das 9 da noite de 26 de janeiro de 1700, um terremoto enorme aconteceu, fazendo a terra afundar, inundando florestas e criando uma onda gigantesca. Metade da onda atingiu a costa noroeste em cerca de 15 minutos, e a outra metade levou 10 horas para chegar ao Japão. Saber que isso já aconteceu antes deixa a gente preocupado com o futuro. As chances de outro grande terremoto até 2050 são de cerca de 1 em 3. Por isso, os cientistas continuam estudando e se preparando para proteger as pessoas de qualquer problema futuro com Cascadia. Dicas de sobrevivência em Cascadia.
Morar em Cascadia e nunca ter pegado um tsunami na vida pode deixar a gente meio perdido na hora do vamos ver. Muita gente acha que o Big One, um terremoto de magnitude 9, é a pior coisa que pode acontecer. Mas o pessoal de Maulin, no Chile, conta uma história diferente. Eles sobreviveram ao maior terremoto já registrado em 1960. Mas o verdadeiro perigo veio depois, com o tsunami. A história ensina muita coisa. Primeiro, muita gente provavelmente vai sobreviver ao terremoto em si, mas o problema começa mesmo com as primeiras ondas do tsunami. Mesmo que o terremoto não seja garantia de tsunami, ir para um lugar alto, longe da costa, e esperar as coisas se acalmarem é a melhor atitude. E lembre-se, a prioridade é salvar vidas, não bens materiais. Se o pior acontecer e o terremoto gerar um tsunami, é importante saber que podem vir várias ondas, e a próxima pode ser maior que a anterior. Tsunamis podem durar horas, então o perigo fica por um bom e longo tempo. Os cientistas fizeram um papel fundamental para entender melhor os tsunamis. Teve um caso importante em 1960, quando o sismólogo Jerry Eaton correu contra o tempo para medir o tsunami chileno em Hilo, no Havaí. Como tsunamis já tinham matado muita gente por lá antes, era importante fazer medições para identificar áreas de risco. Eles observaram as ondas na ponte do rio Wailuku, anotando as variações do nível da água com a chegada de várias ondas do tsunami. E aqui vai a história completa das medições. Eram umas 10 da noite de 22 de maio de 1960, quando o sismólogo Jerry Eaton e 4 amigos se encontraram no Observatório Vulcânico Havaiano do Serviço Geológico Americano, na ilha do Havaí. Encheram uma perua Ford com câmeras, anotadores, lanternas e trena para viagem de 50 quilômetros até Hilo. O plano era medir o tsunami chileno, que chegaria perto da meia-noite. Havia um motivo para tanta preocupação. Tsunamis do Chile já tinham matado muita gente no Havaí em 1837 e 1877, e outro das Ilhas Aleutianas tinha matado 98 pessoas em Hilo em 1946. Eaton e a equipe dele chegaram com a polícia de Hilo e se instalaram na ponte do rio Wailuku, na Baía de Hilo. Eles sabiam que a ponte anterior tinha sido destruída pelo tsunami das Aleutianas em 1946. A ponte nova virou o posto de observação para medir o nível da água. Só para garantir, combinaram de sair correndo para o alto se precisasse. Pouco depois da meia-noite, a água sob a ponte subiu 1,2 metro acima do normal, indicando a chegada da primeira onda do tsunami. A segunda onda, às meia-noite e 46, atingiu a ponte a 2,7 metros acima do normal, e por volta das 1 da manhã, a água abaixou para 2,1 metros abaixo do normal. Eaton escutou um barulho estranho, um ronco vindo da Baía de Hilo. 2 minutos depois, viram uma parede de água se movendo em direção à cidade. A onda atingiu 6 metros de altura e bateu na ponte quase na vertical. Depois que passou, Eaton e a equipe voltaram para a ponte para registrar o nível da água em várias outras ondas do tsunami. Essa experiência pessoal ajudou a melhorar nosso conhecimento sobre o comportamento dos tsunamis e a importância de sair rapidamente para áreas mais altas para se manter seguro. Para terminar, nunca é demais lembrar que estar preparado pode fazer toda a diferença nessas horas difíceis. Saber quais são as rotas de evacuação ou ter um kit de emergência, por exemplo, pode ser a chave para salvar a sua vida. Aqui no Brasil, nós estamos longe da ligação de placas tectônicas. Porém, como vimos, não precisa ir para muito longe daqui em uma viagem de negócios ou férias e poder se deparar com essa situação. Por isso, todo o conhecimento é bem-vindo. Obrigado por assistir e até a próxima.